quem foi o psicopata que pensou nesse esquema. É horrível, horrível. Tipo, não faz nenhum sentido. Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do My The Headphone. Cara, eu vou começar o vídeo de hoje pedindo desculpas. Desculpa por ter demorado anos para trazer a avaliação do que é possivelmente um dos produtos mais incríveis e uma das maiores barganhas do mundo da audiofilia. É isso aqui, o QDelix 5K. Esse negocinho pequenininho aqui com cara de nada. Na superfície, é um amplificador e DAC Bluetooth, como vários outros que eu já testei aqui, marcas como Shanlin, Hybe, tudo mais. Mas na prática é muito, mas muito mais do que isso. Ele custa $110, o que, sinceramente, para o que ele faz, como eu falei, é muito pouco, tá? É muito pouco para o que isso daqui entrega. Eu comprei esse negócio há um bom tempo, inclusive, não foi enviado por ninguém. Eu vou deixar o link na descrição, caso você se interesse. Só tenha em mente que não é no AliExpress, vai ter imposto de importação, mas mesmo assim, como vocês vão ver, vale muito a pena. Eu vou começar pelo básico, tá? Como um amplificador e DAC Bluetooth normal. Bom, em termos de construção, ele é bem basicão, tá? Pequeno, construção principalmente em plástico, realmente nada demais, só essa peça aqui que é de metal. Embaixo, ele tem uma entrada USB-C que funciona tanto para carregamento quanto para uso cabeado. E falando em carregamento, a bateria vai depender muito do uso, da configuração de ganho, da configuração do DAC, por exemplo, que pode ser tipo, mais econômico para mais desempenho. Mas a marca divulga que ele vai aí até umas 20 horas de uso no melhor cenário, tá? Entre 6 e 20 horas. Nas laterais ficam os botões de controle, são esses aqui. E assim, esse é o pior aspecto sobre esse aparelho de longe. Cara, quem foi o psicopata que pensou nesse esquema? É horrível, horrível. Tipo, não faz nenhum sentido. Zero, tá? Esses controles aqui. De verdade. Eu mal consigo lembrar do que eles fazem para poder falar para vocês, porque, assim, é totalmente confuso, cara. Inclusive, aparentemente tem uma pessoa que projetou um adesivo que você coloca na frente que mostra como você opera. Olha aqui. É isso aqui, ó. Aí, meu irmão, olha esses botões, cara. Do lado esquerdo é volume, ok, pra cima e pra baixo, tudo bem. Mas do lado direito, meu amigo, aí vira festa, cara. Olha aí, você tem em cima, tocando e segurando o Bluetooth, embaixo o botão de ligar, aí avançar e retroceder com 2 toques e play. Não tem nenhuma indicação no aparelho. E, pô, por que eles não botam, tipo, avançar e retroceder junto com o volume, como tanta coisa? Enfim, cara, esse é um aspecto que me deixa revoltado no 5K, porque os caras são capazes de criar um negócio absurdamente útil e poderoso e cagam nesse nível em termos de UX. Eu fico revoltado de verdade, cara, porque toda hora que eu vou usar esse negócio assim, meu Deus, o que ele faz mesmo? Enfim, voltando aqui. Em cima, a gente tem as saídas de fones. Tem uma saída normal P2 e em cima uma balanceada 2.5mm. Cara, gostaria sim que fosse uma balanceada de 4.4mm, que é mais comum hoje em dia, mas ia deixar ele maior, então tá tudo certo. Em termos de potência, aliás, ele não é absurdo, mas é bem saudável. Na saída single-landed, que é mais fraquinho, são 80 mW, o que não é muito, mas na balanceada ele chega a 240 mW, o que é bem mais interessante. Na minha experiência, assim, com in-ears não tem erro, tá? Vai tocar tudo muito bem, mas com headphones existem situações, principalmente com equalização ativada, que você pode passar um pouco do limite dele. Então, assim, não é o ideal para fones mais exigentes, não. Uma outra coisa que ele tem que é interessante é o microfone, também fica aqui em cima, escondido nesse furinho aqui. E em termos de formatos de arquivos e codecs suportados, ele é muito bom. Via Bluetooth é ótimo, aceita SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive e LDAC. Via USB é um pouquinho mais limitado, tá? Aceita PCM até 24 bits, 96 kHz, mas, como eu sempre falo, nada que atrapalhe, 1644 para mim é mais do que o suficiente. Bom, a parte tradicional dele, vamos dizer assim, é essa. Nada necessariamente especial, mas tudo muda quando você acessa o aplicativo dele. E aí, gente, tem pouca coisa no mundo dos fones tão útil quanto isso aqui. Vamos lá. O aplicativo está disponível para Android e iOS, tá? E é esse que vocês estão vendo aqui. Primeiro, tem muita coisa. São muitas funções. Eu vou começar um pouco pelas mais menos importantes, vamos dizer assim, tá? Acho que não são tão decisivas, mas vamos lá. Tem aqui device, por exemplo, e aí eu vejo a conexão, fala sobre a garantia, algumas configurações tipo para eu desligar, botar no modo pareamento,
manual, fórum, suporte técnico e tudo mais. Aí aqui, ó, tem a parte de bateria em que ele mostra um gráfico do uso de bateria dele, com assim, cara, a tensão, o nível, um controle de carregamento, tipo, pra eu botar que ele tá sendo carregado ou não, botar uma limitação, por exemplo, em 80% de carga para não prejudicar a saúde da bateria. A parte aqui de power, eu configuro algumas coisas, tipo, para ele ligar automaticamente, assim, tem o modo carro, por exemplo. Aqui em MISC, tem algumas coisas, tipo, de botões, e aí, meu irmão, aquilo que eu falo dos botões, olha isso aqui, cara. Tipo, olha lá, os botões são nomeados Blue Upper, Blue Lower, Red Upper, Red Lower. Meu irmão, pra que isso, cara? Enfim, e aí tem várias configurações aqui que você pode fazer. Modo do LED, por exemplo. Você realmente consegue configurar tudo dele aqui. Aí aqui, ó, input, tem várias coisas interessantes também sobre, tipo, qual o Bluetooth que está sendo usado, a taxa de amostragem que ele está recebendo, taxa de bits, cara, quantos decibéis ele está, acho que esse aqui provavelmente pelo microfone, né? Mas o nível da saída. Aí aqui, na parte de Bluetooth, cara, olha isso, quantas coisas você pode mexer aqui, tipo, cara, da taxa de amostragem, latência, USB, mesma coisa, você consegue selecionar que ele está sendo usado, aí que microfone, tipo, cara, algumas configurações. É impressionante o quanto você pode ir a fundo nas configurações desse aparelho. Volume, eu posso configurar aqui, DAC amplificador, são algumas configurações, por exemplo, aqui aquilo que eu falei do perfil de DAC, né, que depende, que vai impactar na bateria, né, o perfil, de performance ou o padrão, ganho, né, normal e baixo, a saída, desligamento automático, enfim. A parada realmente incrível acontece aqui em DSP. A história é o seguinte, esse aparelhinho aqui, ele tem um DSP extremamente poderoso e, mais do que isso, o aplicativo de dar controle total sobre esse DSP. Não para por aí não, tá? Tem mais coisa. Mas vamos lá, olha só. Eu tenho aqui a parte User EQ, em que eu posso ativar, por exemplo, um perfil de equalização, em que eu tenho, tipo, cara, 10 bandas de equalizador paramétrico em que eu posso mexer. Cara, o tipo de filtro, por exemplo, se eu quero um bypass, um low pass, um high pass, um peak, low shelf, high shelf, eu posso mudar a frequência, o ganho e o fator Q. Posso colocar também o ganho do pré, então, para eu fazer uma curva, né? Muitas vezes, como eu já vou mostrar pra vocês, você tem que botar um pouquinho de diminuição, né, no valor do pré, para não distorcer. Aí, ó, por exemplo, aqui, eu já tenho um perfil, ó, eu já vou chegar lá, mas já tenho aqui um perfil que tá aplicado. Aí, isso daqui, ó, Auto EQ Preset, é o seguinte, ele te dá acesso à base de dados do Auto EQ. Então, aqui, cara, você tem uma lista gigantesca de fones, gigantesca, como vocês podem ver, com um perfil de equalização feito, por exemplo, pelo Crinacle, pelo Super Review, pelo Oratory 1990. Tipo, cara, a galera famosona, assim, do hobby, né, enfim, mais a galera que mede, a galera mais realmente, assim, influente, cara, tem vários perfis aqui para os fones. Então, por exemplo, eu tava ouvindo, agora para fazer o review, o Blessing 3. Cara, com o perfil do Crinacle pro Blessing 3, fica muito mais interessante. Ele é essa curva, aliás, não, essa curva que tá usada aqui, deixa eu ver se é pra... Ó, por exemplo, quer ver? Eu vou pesquisar aqui pra vocês verem. Ó, Blessing 3, tá aqui. Moondrop Blessing 3, tá ativado. É esse perfil que tá aqui, por exemplo. Então você vê que o Crinacle colocou um shelf aqui significativo nos graves, diminuiu bastante aqui os agudos, ó, isso esse aqui que tá com... É o high shelf aqui, cara, tá vendo? De menos 8.7. E aí, o ponto é esse, assim, você consegue acessar essa série de perfis, foram criadas por, cara, outros robistas para determinados fones. Então, sei lá, cara, pô, não sei. Enfim, se tiver um Q-Dynamics, faz o teste aí, você vai, mas, cara, tem realmente muita coisa. Botar, tipo, sei lá, Moondrop. Cara, olha lá, praticamente todos os Moondrops já feitos, aparentemente. Ó, Unique Melody aqui. Por exemplo, vamos pegar alguma coisa um pouco mais obscura, né? Yan, que não faz tanto sucesso. Tá aqui, ó, Canon 2, Moonlight. Não tem Moonlight Ultra, né? Mas tem aqui, enfim, Moonlight 2. E o ponto é esse, você consegue, tipo, baixar esses perfis e colocar imediatamente. Então, assim, você tem o controle manual aqui para você fazer seus próprios ajustes, caso você queira. Você tem a opção de fazer o Auto EQ, né, o projeto Auto EQ, então buscar essa base de dados rapidinho, fazer download e colocar nele. E aí é o seguinte, se você usou uma última configuração, ele coloca aqui e fica meio que
já gravado no firmware dele. Então, por exemplo, se você conectar a um outro aparelho, você não vai perder esse último perfil que você usou, entendeu? Outra coisa interessante, aliás, algumas. Uma delas, você pode ligar ele no seu computador e ele funciona como um DAC USB, né, como eu falei. E aí você pode tanto controlar ele pelo Google Chrome. Olha aqui, ó, tem um aplicativo, né, uma extensão para o Google Chrome, que é justamente um controle remoto para ele, e aí você controla tudo no computador, o que é mais fácil, né, obviamente, do que no celular. E você também pode ter ele no computador via USB e ligado via Bluetooth no celular, e o celular ele vai ser meramente um controle remoto, entendeu? Para eu justamente mexer nesses parâmetros. Cara, é incrível isso aqui, é muito maneiro. Aí eu tenho também aqui, enfim, uma parte aqui de options, são outras coisas, mas esse é o ponto, assim, o que difere esse aparelho cara, esse programa incrível que te dá um controle absurdo. Então, vou juntar aqui com outro tema, que é justamente o tema da equalização, né? Coisas que você pode fazer com esse aparelho aqui. A mais óbvia, né, é essa, de você pegar alguns perfis prontos, por exemplo, que segundo alguém, né, ele meio que levou a curva desse fone a algum target específico, né? Então, por exemplo, no caso do Blessing 3, cara, ele reduziu bastante aquela atividade mais forte ali nos agudos, aumentou os graves, então assim, o Blessing 3 foi um fone muito mais agradável. E se você ainda não quiser se aventurar no manual, que é muito difícil, ainda tem uma outra possibilidade que aparece aqui, que é justamente o Auto EQ, só que é o seguinte, eu tô para fazer um vídeo sobre isso há um tempo, mas essa ferramenta, né, que seria o Squig Link, né, ou no caso, essa aqui que é do Crinacle, você pode fazer o seguinte, muita gente deve conhecer, né, essa tela aqui, que é justamente onde você tem a base de dados de medição do Crinacle. Então, vamos supor, eu tava aqui no Blessing 3, né, aí tô buscando aqui o Blessing 3, tá aqui, ó, peraí, a curva dele. Ó, essa é a curva do Blessing 3, eu ainda posso chegar aqui e colocar, a IF Neutral 2023, ver como é que ele performa e tal. Uma coisa que você pode fazer é essa outra aba aqui, ó, que é Equalizer. Cara, aqui você basicamente pode fazer um fone soar como outro, ou muito próximo disso. Então, por exemplo, eu selecionei aqui o Target, que é a IF Neutral 2023, e o Moondrop Blessing 3. Se eu tirar esse Target daqui, vamos supor que eu quero ver como é que soa mais ou menos um Variations. Cara, boto aqui o Variations, tá aqui os dois juntos, né? Então, você repara aqui que ali pelos médios eles não são muito diferentes, né? Médios e agudos, mas nos graves tem uma diferença muito significativa. Eu venho aqui em Equalizer, só estão os dois aqui no negócio, aí clico aqui em Auto EQ. Olha o que vai acontecer. Ele me deu uma terceira curva, que é um Moondrop Blessing 3 EQ. É um Moondrop Blessing 3 equalizado para soar como o Variations. Então, ó, eu vou sumir com a curva do Blessing 3 aqui. Então tá aqui a curva do Variations e a curva do Blessing 3 com o equalizador. E aqui à esquerda estão todos os parâmetros de equalização usados para fazer com que o Blessing 3 soe como o Variations, tem uma curva parecida. Então, o que você faz aqui com o aplicativo? Esses valores que estão aqui são justamente o que você vai colocar nessa parte aqui de equalização do aplicativo. Então, vamos lá, ó. Tá aqui embaixo. Eu vou de baixo para cima. Tem aqui um peak a 15.000 Hz. Ó, então vamos lá. Aqui. O peak já tá 15.000 Hz. Aí tá com menos 0,5 decibéis e um Q de 0,5, done. Pronto. Puxei esse. O de cima, 10.000, aí menos 1,1, fator de 0,5, done. Tá vendo que ele tá criando a curva aqui em cima, né? Eu vou pular aqui já para um outro aqui para vocês verem o efeito mais claramente. Vou pegar esse de 39 aqui, né? Que seria um peak a 39 Hz, 4,1 decibéis e um fator Q de 1,8, done. Tá aqui. Então, reparem que você, com esse esquema aqui, você, usando, né, justamente o aplicativo com o QDelix, você vai poder aplicar um perfil de equalização no Blessing 3 para que ele soe como um Variations, tá? Algumas questões. Primeiro, isso, você não precisa do QDelix para isso, tá? Você pode fazer isso, por exemplo, com o Equalizer APO que tem para Windows, que é justamente o equalizador
system-wide no Windows, em que você tem basicamente esse mesmo recurso. E você faz exatamente como eu fiz, né? Mas na hora de, ao invés de você colocar no aplicativo usando o QDelic, você vai colocar no seu computador. Só que, isso é menos abrangente, porque assim, você tem, tipo, não necessariamente você tem... O Equalizer APO é para Windows, você não tem para Mac, tipo, você não tem para Android, você não tem para iPhone, aí você tem que achar aplicativos correspondentes. Esse esquema aqui no QDelic é ótimo porque você está usando o QDelic. Você pode parear com o seu iPhone, com o seu Android, com o seu computador, como você quiser, né? E você vai ter exatamente esse mesmo recurso extremamente poderoso, né, de equalização. Então, eu achei isso absolutamente fenomenal. Assim, pra vocês terem uma noção, cara, as modificações que eu comentei que o disco Bluetooth tem em relação ao disco cabeado foram feitas aqui, tipo, usando ele, né, para poder fazer a medição e, consequentemente, para testar esses modelos diferentes, né. Então, cara, de novo, né, eu tô aproveitando para trazer outro tema, né, que é esse da equalização. Se vocês quiserem um dia eu faço um vídeo mais específico sobre isso, mas é sensacional você poder meio que ter uma ideia, não só você corrigir, por exemplo, né, questões no seu fone de maneira manual, ou então usar um perfil pronto, né, que alguém fez, que justamente faz algumas correções, né, segundo os critérios dessa pessoa. E você também pode usar isso, cara, para você ter perfis de equalização para simular outros fones, né? E ter noção. Então, pô, sei lá, você já tem um fone que é legal, mas você tá pensando em fazer um upgrade. Cara, assim você pode ouvir mais ou menos como é que é o equilíbrio tonal deste outro fone. Já respondendo, fica exatamente igual? Cara, na minha experiência, não, tá? Tem vários motivos para isso. Um deles é a própria imprecisão das medições, né? Que não é a coisa mais precisa do mundo. Tem a diferença entre o equipamento de medição e o teu canal auditivo, o que vai influenciar. Então, por exemplo, nesse caso, né, Blessing 3 e Variations, cara, são dois fones que, fora os graves, não são dramaticamente diferentes. Então, assim, em tese, é uma equalização que não seria tão difícil assim de ser feita, né, porque você não tem tanto assim para mexer. E mesmo assim, cara, dá para escutar a diferença entre eles, o Blessing 3 equalizado e o Variations. Tem alguma diferença nos graves, por incrível que pareça, né? O Variations me parece que tem um pouco mais de soco ainda, e nos agudos tem diferenças. Não é dramática, né? Eu diria que assim você consegue escutar, 95% do que é o Variations, mas não exatamente, né? E muitas vezes, quando a gente está falando de audiofilia, são essas pequenas diferenças que podem fazer, podem mudar tudo. Então, não pensa que assim, com um QDelic e um fone barato, eu vou ter todos os INIs do mundo que basta equalizar. Eu não acho que seja por aí. Mas o ponto isso aqui abre possibilidades incríveis, cara, incríveis. E mais do que isso, né, usando como centro, vamos dizer assim, cara, um ampzinho e DAC, Bluetooth, ok em termos de potência, que não custa uma fortuna, né, alguns dos amplificadores e DACs que eu já testei aqui Bluetooth são bem mais caros do que ele, não fazem nenhum décimo do que ele faz. E de novo, assim, com um aplicativo fantástico que te dá esse controle. Então, de novo, isso daqui, assim, como uma ferramenta para o hobby. Outra coisa, esqueci, funciona como pré também, tá? Então, a saída dele tem, cara, ruído zero de fundo. Nem falei sobre qualidade de som, porque tá dentro daquilo que eu falo, do seu tópico, quanto mais com todo esse controle, né? Então, assim, nem é uma questão. Mas ele funciona como pré também, né? Assim, para te dar um controle de volume, alguma coisa, né? Para você colocar um equalizador em algum negócio específico aí que você tem. Enfim, cara, isso daqui é absolutamente fenomenal, tá? Essa parte de equalização é fantástica, assim, eu confesso que eu uso muito menos do que eu poderia usar, até porque eu tô sempre testando fones, né? Então, é como eu sempre falo, meu objetivo aqui no canal é falar pra vocês como os fones são, não como eles poderiam ser. Mas, de qualquer forma, né, assim, fones que me trazem curiosidade, essa é uma boa forma de ter uma noção. Então, por exemplo, fiz o perfil de equalização no Blessing 3 do Sony Z1R, né, que é um fone que eu morro de curiosidade. Achei um pouco esquisito. Pode ser que se eu escutasse o Sony eu ia achar maravilhoso, pode ser que não, pode ser que eu achasse tão esquisito quanto, mas é isso, gente. Sem querer me alongar demais, cara, se vocês quiserem ver um vídeo mais específico sobre equalização, mas dei aqui uma geral pra vocês, né, de como é que você faz isso aqui pelo aplicativo. Cara, copia esses valores que vão vir aqui do Auto EQ, né, coloca os dois fones que você quer, clica no botão Auto EQ, ele vai pegar o de baixo, ou de cima, não lembro, vai equalizar para ficar, você vai ver isso na curva, na esquerda vão aparecer os valores, você pega os valores e coloca no aplicativo do QDelic. Então, tá aqui, cara, um produto absolutamente fenomenal que eu recomendo demais para, cara, praticamente assim, qualquer pessoa que tá no hobby e pode gastar um pouco mais, claro, né, $100 não é barato, bota os impostos, vai dar aí seus R$1.000. Mas
né, se você tá mais sério, se você tem equipamentos mais sofisticados, né, quer, pô, sei lá, trazer mais versatilidade pro seu setup, tá aqui um negócio incrível. É isso, gente. Foi mal pela demora, mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.